Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que a paz do Divino Mestre esteja envolvendo nossos corações. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez para esse nosso estudo, Senhor, para essas nossas reflexões, rogando as vossas bênçãos de amor e de paz para todos aqueles que estarão nos acompanhando em seus lares, aqueles que virão nos acompanhar mais tarde, que as vossas bênçãos de amor e de misericórdia possam envolvê-los, derramando sobre eles, ó Senhor, as vossas bênçãos de amor, as vossas bênçãos de paz, a vossa luz misericordiosa. Abençoa-nos, ó Mestre, ilumine-nos e ampare-nos, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, hoje a Cláudia não pôde participar, nós estamos fazendo nosso estudo sozinho. O título do nosso estudo: Concede uma oportunidade à doutrina espírita. Estamos fazendo o estudo do livro Vida Feliz, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Revista Espírita de 1858. E a gente vai fazendo esse estudo sequencialmente para irmos obtendo informações importantes de como era o início do movimento espírita, como Kardec trabalhou esse início desse movimento espírita. Concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantente receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente ensancha de ser vencedor de ti mesmo. Guardar mágoa é um grande desperdício de tempo. A gente tem aqui na Terra, aqui nesta vida, a oportunidade de desenvolver o sentimento de amor, o sentimento de misericórdia, o sentimento de paz. E aqueles que procuram guardar mágoa estão perdendo a sagrada oportunidade de fazer o bem, de construir o bem e de procurarem trabalhar intimamente para fazerem o melhor possível em prol de si próprio e de seu semelhante. Faz-se então necessário que comecemos a fazer uma grande reflexão sobre como nós estamos agindo e interagindo uns com os outros na busca das realizações sublimes e superiores da nossa existência. Procuremos, pois, desenvolver o sentimento de amor, o sentimento de paz, e dar oportunidade àqueles desafetos de se aproximarem e procurarem se reabilitar. E, quiçá, nós mesmos precisamos dessa oportunidade com relação ao outro. Procuremos nos dar essa oportunidade. Tanto de que algum desafeto que, por algum motivo, tomou atitude agressiva contra nós se aproxime, quanto nós possamos também tomar uma atitude de aproximar de quem nós destatamos, tomamos alguma atitude incompatível com a nossa necessidade de evolução, com a nossa necessidade de melhoria. Cultivemos a paz, sintamos a paz, amemos a paz, vivamos a paz. Que a paz do Senhor nos envolva a todos. Yuri. É importante nós procurarmos cultivar esse sentimento, mas não é simples. Todos nós encontramos as barreiras naturais do nosso processo de evolução, das nossas dificuldades, e com isso precisamos começar a fazer as devidas reflexões, a tomar as devidas atitudes para sermos melhores, para estarmos espiritualmente melhores. E uma coisa importante, gente, deixe aí seu like, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar, ajude-nos na divulgação desse trabalho, para que outros também possam assistir, se você estiver gostando, se você estiver curtindo esse momento. Bem-aventurados que têm puro coração. É o capítulo do Evangelho que nós vamos fazer o estudo. E para perdoarmos, precisamos ter puro coração. E muitas das vezes nós nos esquecemos desse sentimento de amor, desse sentimento de perdão. E com isso perdemos uma grande oportunidade de buscarmos fazer o melhor, buscarmos construir um mundo melhor diante de nós e para nós. Ó Jesus, acende essa luz,
Acende a luz do amor em nossos corações, acende a luz do amor em nossas almas. Ó Jesus, acende essa luz e derrame sobre nós as vossas bênçãos, a vossa luz, a vossa misericórdia. E nessa parte do Evangelho nós vamos estar estudando o bem-aventurados os que têm fechado os olhos. E logicamente que é uma colocação que é feita que não é muito agradável para nós, porque a gente vai pensar assim, mas peraí, por que bem-aventurado aquele que tem fechado os olhos? Por que bem-aventurado aquele que está passando por uma provação tão difícil aos nossos olhos? Mas a espiritualidade enxerga esse momento como uma grande bênção para que a pessoa possa se refazer intimamente e encontrar novos aspectos para a existência. E essa comunicação foi dada pelo espírito de J.B. Vianney Curadas. É uma comunicação que foi dada com relação a uma pessoa cega, a cujo favor se evocara a esse espírito. E Curadas, que ajudava o médium a fazer várias curas, ele deixa uma mensagem muito interessante com relação a essa jovem cega. Lembrando que ela ficara cega ao longo da existência. Ela não havia nascido cega. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, ore e espere. Não sei fazer milagres eu sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração. Interessante que ele vem aqui fazer uma saudação muito carinhosa, alertando que nós temos que pedir ao Pai misericordioso a oportunidade de nos conceder a cura, de nos conceder a saúde, de trazer para nós a melhoria necessária ao nosso processo de crescimento e de evolução. Isso é um dado extremamente importante que a doutrina espírita deixa bem claro para nós. Pedir a Deus. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa à vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia, onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasses o olho se fosse mal, o que mais valeria a lançá-lo ao fogo, do que deixar-se tornar-se causa das vossas quedas, dos vossos sofrimentos. É importante nós entendermos que a misericórdia divina sempre vai nos conceder a oportunidade de repararmos os nossos erros, de trabalharmos intimamente por nos fazermos melhores. Mas todos nós temos a responsabilidade de procurar fazer o melhor possível para crescermos intimamente, para nos aprimorarmos perante a justiça divina, para buscarmos conquistar as bênçãos do amor, da misericórdia e da paz. Mas para isso, precisamos purificar a nossa alma. E para purificar a nossa alma, precisamos de passar pela expiação. Porque vem o arrependimento, a expiação e o reparo. Dentro desses 3 preceitos que Kardec deixou bem claro no livro Céu e Inferno, que é a causa e o efeito. Se eu matei muitas pessoas, eu vou estar em um dado momento numa enrascada para ser morto por alguém. Ou vou estar ajudando a salvar vidas. Se você acha que está salvando vida, está numa condição muito privilegiada, tome cuidado, porque e haja com muita responsabilidade, porque no futuro, ou melhor, no passado, você criou uma dívida para resgatar, salvando vidas.
E é uma grande responsabilidade que cada um de nós desenvolvemos. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que, por expiação, venham a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós, que tendes límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras de alguém desses pobres sofredores que lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, porque não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Muitos de nós que estamos com os olhos bem abertos, teoricamente enxergando muito bem, na realidade estamos imersos em uma grande cegueira, a cegueira do Espírito. Por isso é tão necessário começarmos a aprender a ver com os olhos do amor, aprender a ver com os olhos da responsabilidade cristã, para estarmos construindo dias melhores, para estarmos construindo e edificando bases seguras para o nosso amanhã, para as nossas realizações superiores. O Livro dos Espíritos, vamos passar para a parte do Livro dos Espíritos. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Derrame sobre a humanidade as vossas bênçãos de amor, derrame sobre a humanidade as vossas bênçãos de luz. Lançai sobre todos nós, Senhor, as bases do amor, da misericórdia e da paz, fornecendo-nos, Jesus, o sentimento de harmonia e de paz para construirmos um mundo melhor em nossos corações. Dai-nos, Senhor, a vossa paz, a vossa luz e o vosso infinito amor. Que assim seja. Capítulo 1 da segunda parte. Origem e natureza dos espíritos. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Como sucede com os corpos materiais, é difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. É bastante interessante a pergunta, que vai nos conduzindo a reflexões sempre melhores e maiores para compreendermos melhor a justiça divina, para compreendermos melhor o mecanismo da vida. E mais à frente, algumas pessoas vão escrever para o Kardec fazendo elogios a ele sobre o trabalho que ele havia feito, sobre como ele havia empreendido as suas realizações, e com isso vai mostrando para nós que tem muita coisa ainda para a gente descobrir, tem muita coisa para a gente estudar, e com o tempo, passo a passo, nós vamos descobrindo alguns grãozinhos de areias a mais, mas tudo a seu tempo. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitado a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo a que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Preste atenção nesse por agora, porque pode chegar alguma teoria diferente e, se é o caso de existir, que vai ampliar os conceitos sobre a vida dos espíritos, a existência dos espíritos e por quanto tempo eles vivem, e nós teremos que repensar. Mas no estado moral e consciencial que nós estamos atualmente, pouquíssimas coisas podem ser acrescentadas, porque poucas pessoas têm condições de trazer as informações mais compatíveis, mais coerentes, bem como menor ainda o número de pessoas que vai entender. Lembrando que entender a doutrina espírita e ter experiência de vida não é aprender a mexer no computador. Você aprende a mexer no computador porque, principalmente as crianças, porque ele já tem um espírito preparado para mexer em computador, para trabalhar com computador. As pessoas mais velhas, eles terão mais dificuldade de aprender, mas aprendem, porque
há muitos anos existem computadores não tão sofisticados como os que nós temos hoje, mas os computadores existiam, tinha quem trabalhava com eles, portanto, era questão de aprender, de dedicar ao aprendizado. E nós, no nosso caso, as pessoas que estão aí acima de 40 anos, vão ter muito mais dificuldade de aprender a mexer no computador do que aqueles jovens que estão com menos de 25. Porque já nasceram numa época em que os computadores estavam ganhando corpo aqui na Terra, vários, e ganhando acessibilidade, porque antes existia, mas era só as grandes empresas que tinham, as grandes firmas, as grandes corporações estatais. E, a partir de um dado momento, as pessoas puderam ter condições de comprar um computador. E era caro, bem caro. Então, vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita de 1858. E nessa parte que nós estamos aqui, da página 66 a 69, tem um erro. Aí começa com Kardec fazendo uma descrição sobre que o Livro dos Espíritos ele contém os princípios da doutrina espírita. Ele diz aqui onde que vai comprar. E aqui ele fala sobre o artigo que foi escrito em um jornal de grande circulação em Paris sobre a doutrina espírita, e diga de passagem, um artigo muito bem escrito, bem esclarecedor para que as pessoas que queriam conhecer a doutrina espírita. E agora o Kardec traz duas cartas que ele recebe, uma de Bordeaux, de 25 de abril, dirigida a ele, e uma outra que a gente vai ver mais à frente. Senhor, submetestes minha paciência a uma grande prova pela demora na publicação do Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Felizmente, não perdi por esperar, porquanto que ele ultrapassa todas as ideias que eu havia feito. De acordo com o prospecto, impossível descrever o efeito que de mim produziu. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Parece que uma porta fechada até hoje acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Ele traz aqui para Kardec que ele tinha uma grande ansiedade de ter o Livro dos Espíritos, já que ele tinha sido anunciado que ia ser editado. E quando ele vai ler, começa a tirar-lhe as dúvidas, esclarecer sobre os pontos obscuros que ele gostaria muito de ter a informação. Algumas foram bastante interessantes para ele, vieram a calhar, e outras foram muito diferentes daquilo que ele esperava receber. Como todos nós, ao começarmos a ler o Livro dos Espíritos. Como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis se parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que para mim estava de tal forma obscurecido pelos preconceitos que o imaginava a custo. Graças ao ensino dos Espíritos, agora se apresenta sobre uma forma definida, compreensível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro, meditando como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Então, à medida que ele estava lendo o livro, ele foi sorvendo aquelas informações, buscando, recebendo aqueles esclarecimentos, e ele estava dentro das dúvidas dele. E aquilo que, todas as ideias que ele tinha sobre aqueles assuntos, embora muito obscurecidas, ali ganhavam corpo, ganhavam certa notoriedade. Em minha vida sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje, não me causam nenhum pesar, e toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar meu progresso, porque, para mim, agora, o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida de egoísta, que não nos permite avançar na vida futura. Então, é importante a gente ver, como ele mostra aqui para nós, a importância da gente ter uma vida altruísta, que auxilia o próximo, que procura ajudar os nossos semelhantes, que procura trabalhar os conceitos existentes em prol do benefício nosso e do benefício daqueles que estão ao redor de nós. Se todos os homens que pensam como vós e eu os encontrareis muito, mas assim espero, para honra da humanidade, pudessem se entender, reunir-se e agir de comum acordo, de que força não disporiam para apressar essa regeneração que nos é anunciada.
É então necessário começarmos a ver que precisamos encontrar pessoas que querem fazer esse processo de regeneração da humanidade, que queiram se unir ao processo de regeneração da humanidade e todos procurarem trabalhar juntos. Olha como seria bom se todos nós pudéssemos contar com pessoas dispostas a fazer o melhor possível pela doutrina espírita, dispostas a fazer o melhor possível pela humanidade. Mas não percamos a esperança. Quando for a Paris, terei a honra de vos ver e, se não for abusar do vosso tempo, perdi-vos-eis algumas explicações sobre certas passagens e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais a certas circunstâncias que me são pessoais. Recebei, até lá, eu vos peço, Senhor, a expressão de todo o meu reconhecimento, porque me proporcionastes um grande bem ao apontar-me a rota da única felicidade real neste mundo e, além disso, quem sabe, um lugar melhor no outro. Vosso todo devotado de Capitão Reformado. É importante que as pessoas, mostrando Kardec o reconhecimento, a compreensão de a importância do Livro dos Espíritos para o esclarecimento não só dele, mas também da humanidade. E para nós que estamos aqui no mundo ocidental, que muitas das vezes temos uma mente muito arraigada aos conceitos materialistas egoístas desenvolvidos ao longo de várias encarnações entre egípcios, judeus, gregos e romanos, que infelizmente não foram apesar de grandes conhecimentos, de grandes inteligências, não foram capazes de desenvolver um sentimento de espiritualização daqueles povos que ali viviam, deixando neles marcas materialistas, egoístas e inconsequentes para um futuro cheio de problemas para ser resgatado. O Oriente já é um pouco diferente. E agora uma outra carta, vinda de Lyon, de 4 de julho de 1857. Senhor, não sei como vos exprimir todo o meu reconhecimento pela publicação de O Livro dos Espíritos, que sinto depois de o ler. Como é consolador para nossa pobre humanidade o que nos fizeste saber. Da minha parte, confesso-vos que estou mais forte e mais corajoso para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha nobre existência. Compartilho com vários de meus amigos as convicções que auri na leitura de vossas obras. Todos estão muito felizes. Agora compreendem as desigualdades das posições sociais e já não murmuram contra a providência. Aqueles que conviviam com ele, que estudaram a doutrina espírita, começaram então a perceber a importância de praticar a doutrina espírita, de vivenciar essa doutrina espírita, e com isso eles se desviaram das murmurações contra a providência divina, começaram a entender que todos os fatos têm consequências na nossa vida e traz para nós momentos de grande reflexão para aprendermos a buscar o nosso processo de evolução. A certeza de um futuro mais feliz, caso se comportem bem, os consola e encoraja. Gostaria de vos ser útil, Senhor. Sou um simples filho do povo, que obteve certa posição com o seu trabalho, mas a quem falta instrução por ter sido obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei muito a Deus, e fiz tudo quanto pude para ser útil aos semelhantes. E por isso que procuro tudo o que possa ajudar na felicidade de meus irmãos. Vamos nos reunir vários adeptos que estavam dispersos e evitaremos todos os esforços para vos secundar. Levantastes a bandeira. Cabe a nós seguir-vos, contando com o vosso apoio e vossos conselhos. Esse trabalho de refazimento do nosso íntimo é tudo aquilo que a doutrina espírita traz para nós, para buscarmos nos fortalecer na prática do bem, para buscarmos fazer com que estejamos melhores, estejamos mais dispostos a construir um mundo melhor ao longo da nossa existência. Sou, Senhor, se ouso vos chamar de confrade, vosso todo devotado, C. Bom, cada um deles aqui trouxe o agradecimento pelo Livro dos Espíritos. A gente vê no primeiro, que era um capitão reformado, ele traz palavras assim mais selecionadas, mais cultas, uma mensagem um pouco maior. E esse aqui, de uma forma muito simples, mas a gente percebe uma grande dedicação da parte dele pela doutrina espírita, a forma com que ele escreve, a busca de aquela empolgação de fazer o melhor pela doutrina espírita, aquela empolgação de ajudar
a doutrina espírita progredir. E Kardec traz aqui então um comentário sobre os assuntos anteriores. Muitas vezes já nos dirigiram perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que são objeto de O Livro dos Espíritos. Resumimos aqui, com muito prazer, as respostas que temos dado a esse respeito, pois isso nos ensejará a ocasião de cumprir um dever de gratidão para com as pessoas que, de boa vontade, nos prestaram o seu concurso. Como explicamos, as comunicações por pancadas ou tipologias são muito lentas e bastante incompletas para um trabalho alentado, para um trabalho muito grande, muito cheio de buscas de realizações. Por isso, jamais utilizamos esse recurso. Tudo foi obtido através da escrita, por intermédio de vários médios psicógrafos. Nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. As respostas são, textualmente, as que foram dadas pelos Espíritos. A maior parte delas foi escrita sobre nossas vistas. Algumas foram tomadas das comunicações que nos foram enviadas por correspondentes, ou que recolhemos para estudo por toda parte onde estivemos. A esse efeito, os Espíritos parecem multiplicar aos nossos olhos os motivos de observação. Quando ele estava fazendo suas meditações, fazendo suas viagens, suas caminhadas, os Espíritos mostravam para ele aqui e ali dados importantes para que ele pudesse entender algo maior, para que ele pudesse compreender algo maior. Os primeiros médiuns que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas Baudin, cuja boa vontade jamais nos faltou. Este livro foi escrito quase por inteiro por seu intermédio e na presença de numerosos auditórios que assistia às sessões e nelas tomavam parte com o mais vivo interesse. Mais tarde, os Espíritos recomendaram a sua completa revisão em conversas particulares para fazer todas as adições e correções que julgaram necessárias. Essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, que reencarnou aqui no Brasil com o nosso querido Chico Xavier, que se prestou com a maior boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as existências dos espíritos, pois eram eles que marcavam os dias e as horas das suas lições. E a senhorita Jafé, ela foi fazendo o trabalho dentro daquele horário que os espíritos estipulavam. Se eles estipulassem 2 horas da manhã, era aquele horário. Se eles estipulassem 6 da tarde, era aquele horário. Meio-dia era aquele horário. De acordo com a conveniência dos espíritos, baseado em dados e fatos que eles tinham que prestar atenção naqueles primeiros momentos. O desinteresse não seria aqui um mérito particular, visto que os espíritos reprovam todo o tráfico que se possa fazer de sua presença. A senhorita Jafé, que é também sonâmbula notável, tinha seu tempo utilmente empregado, mas compreendeu, igualmente, de que dele poderia fazer um bom emprego proveitoso, consagrando-se à propagação da doutrina. Quanto a nós, temos declarado desde o princípio, e nos apraz reafirmar aqui, jamais pensamos em fazer o Livro dos Espíritos objeto de especulação, devendo sua renda ser aplicada às coisas de utilidade geral. E as coisas de utilidade geral eram o aluguel da sala onde ele estava, compra de móveis para aquela sala e todo o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Por isso, seremos sempre reconhecidos aos que se associaram de coração e por amor ao bem as obras a que nós estamos consagrando. Allan Kardec. E aí, gente, a gente vai vendo que todo o trabalho tinha suas contrapartes. E apesar de tudo aquilo que os espíritos traziam de informação, Kardec estava lá, trabalhando intimamente para peneirar as mais finas areias para extrair o precioso metal daquele ambiente. Ou seja, Kardec procurou trabalhar com muito discernimento, assistir a todas aquelas comunicações que eram recebidas por ele até então, e a partir dali ele começar a fazer uma peneira para ver quais eles iam publicar e o que tipo de publicações ia ser interessante colocar
para que as pessoas pudessem então desfrutar daqueles dados, daquela fonte. E com isso, a doutrina espírita foi ganhando aspecto, foi ganhando corpo, foi ganhando notoriedade e foi caminhando pelo mundo. E assim chegamos ao final de mais um estudo. Agradecemos a Deus por estarmos aqui e pedimos ao Pai que dê força e coragem para que todos os nossos irmãos que estão em dificuldade possam olhar para Ti, Senhor, olhar para os céus e rogar as vossas bênçãos de amor e solidariedade para que eles vençam as adversidades da vida e busquem a construção de um mundo melhor. Abençoai, Jesus, iluminai a toda a população europeia. Que assim seja.